Todos vocês, mais uma vez fazendo mais um comentário da nossa lição, dessa feita, a lição de número 9, o mistério da unidade revelada. Lição essa que será ministrada no próximo dia 31 de maio de 2020, domingo que vem. Agradecemos a todos vocês por permitirem que adentremos ao seu lar por meio desse vídeo. Também externamos os nossos agradecimentos ao nosso pastor presidente, pastor Cleudson Carlos, que dá um apoio incondicional a esse trabalho. Agradecemos também o apoio do nosso diretor da EBD, pastor Cícero da Graça, que também é um dos apoiadores e incentivadores desse projeto, tá bom? Bom, comecemos então a nossa aula de hoje e já vamos começar com o nosso texto áureo. O texto áureo se encontra em Efésios, capítulo de número 3 e o verso de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus apóstolos e profetas. Esse é o texto áureo da nossa lição de hoje. Nossa verdade prática destaca que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas, aos seus profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. O texto base da nossa lição se encontra em Efésios, capítulo de número 3, do verso de número 1 ao verso de número 13. Uma leitura muito interessante que fundamenta a nossa aula de hoje. O objetivo geral da nossa lição compreende em estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Muito bem, adentrando a nossa lição, na nossa introdução, nós temos um desafio que é colocado para o nosso pano de fundo de aula de hoje, que é exatamente a definição da palavra mistério e esse processo de revelação que se dá dentro da compreensão do nosso apóstolo, do nosso texto estudado através da revelação do apóstolo Paulo. O primeiro ponto da nossa lição fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. O primeiro subponto fala sobre a definição da palavra mistério. A palavra mistério vem do grego mysterion, que quer dizer segredo, doutrina secreta ou algo que esteja encoberto. É óbvio que nós precisamos pontuar que aqui não cabe Deuteronômio capítulo 29 e 29, que as coisas ocultas são para Deus e as reveladas para os homens. O que eu percebo à luz da revelação progressiva de Deus na Bíblia é que Deus sempre quis revelar os mistérios no tocante ao seu trabalhar, ao seu propósito para a humanidade e que isso ficasse bem nítido como fator norteador da fé daqueles que seguem o Senhor. Então, o primeiro subponto da nossa lição fala sobre a definição etimológica da palavra mistério e o apóstolo Paulo traz um conselho em Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 18, quando o apóstolo Paulo, nas suas orientações à igreja em Colosso, Paulo trata no versículo 18, ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente arrogante ao seu conhecimento carnal. Ou seja, Paulo já traz uma orientação que a revelação não é de particular percepção, mas que a revelação é coletiva. Então, essa é a ideia. Primeiro, que o mistério de Deus seja compreendido e o propósito desse mistério é que atinja a coletividade. Então, nós temos um mistério revelado, um mistério a ser revelado e esse mistério é maravilhoso demais para nós. O segundo subponto da nossa lição fala sobre o conhecimento do mistério. É interessante que o autor aqui faz uma abordagem interessante. Ele faz uma abordagem de que, em outros tempos, esteve encoberto parte da revelação de Deus. É preciso que nós compreendamos que o Deus que nós servimos é um Deus que se revelou ao longo da história.
O nome dessa revelação ao longo da história é revelação progressiva. Revelação progressiva de Deus. Tá? E essa revelação progressiva de Deus dá-nos uma compreensão de que Deus não revelou tudo em uma determinada fase da história. Na verdade, Deus foi revelando os seus projetos, os seus propósitos, à medida que a história ia se desenrolando. E é interessante perceber isso para que nós possamos ter a interpretação certa da Bíblia, porque nós percebemos que Deus vai trazendo uma amplitude para a sua revelação à medida em que a cosmovisão daqueles que fazem parte do processo de transmissão da mensagem esteja ampliada, ou seja, à medida que o povo evolui, que a cultura evolui, Deus revela um pouco mais da porção da sua vontade e do seu propósito, tá? Então, esse é o subponto de número 2 da nossa aula. Esteja atento a isso, tá bom? No subponto de número 3, do primeiro ponto, o nosso autor fala sobre o mistério e os profetas da antiga aliança. Nesse subponto é interessante que existem alguns textos que são bem peculiares e que precisam ser compreendidos, mais uma vez. Olha, nem todos os que estiveram no Antigo Testamento, seja profetas, sacerdotes ou rei, tinham uma concepção, uma compreensão lógica e clara, às vezes, das mensagens que Deus trazia aos seus sentidos. Nem sempre eles compreendiam qual era o final, o desfecho final daquela mensagem. Você deve se lembrar de Isaías capítulo 11, versículo de número 10, quando Deus fala de uma coisa futura, de uma sentença futura que haveria de chegar para a nação de Israel. É óbvio que Isaías não tinha essa compreensão de quando se daria isso, de que forma se daria isso. Você se lembra também de Daniel, quando Daniel encerra a sua profecia, Deus fala com Daniel, Daniel, sela esse livro, ou seja, Deus estava dizendo, Daniel, essas revelações não são para o teu entendimento e não são para o teu tempo, é para um tempo futuro. Isso fica evidente que Deus, na sua revelação progressiva, usou os profetas do Antigo Testamento, mas nem sempre eles tinham a visão correta, nítida, do que Deus estava dando em caráter de profecia para eles. Então, isso é interessante nós pontuarmos, tá? O mistério que Deus estava trazendo a algumas pessoas através dos seus sentidos no Antigo Testamento, mas que às vezes, ou na maioria das vezes, não era compreendida na sua totalidade por esses que traziam a mensagem, tá? Esse é o nosso terceiro subponto do primeiro ponto. Já passando para o segundo ponto da nossa lição, o mistério revelado no Novo Testamento. Tá? O mistério revelado no Novo Testamento. Antes de adentrar nesse segundo ponto da nossa lição, eu preciso fazer um comentário aqui para vocês, dentro da compreensão, da construção da carta aos Efésios, na instrumentabilidade do apóstolo Paulo. Observe bem, na carta aos Efésios, existem 3 menções da palavra dispensação. Eu preciso que você fique bem atento a isso, porque isso faz com que nós tenhamos o pano de fundo necessário para que possamos ter uma aula abençoada lá no domingo do dia 31, tá bom? Então, qual é o pano de fundo? Em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 10, olha o que o apóstolo Paulo fala, né? Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Pela primeira vez, na carta aos Efésios, Paulo traz a palavra dispensação, exatamente no versículo 10 do capítulo 1. Depois, a palavra dispensação vai aparecer no capítulo de número 3 e o verso de número 2. Olha aí, verso de número 2 do capítulo 3. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. Mais uma vez, o apóstolo Paulo traz a palavra dispensação, dessa feita, dispensação da graça. Uma terceira vez, a palavra dispensação vai aparecer na carta aos Efésios. Está dentro do nosso texto base da nossa lição, que é o versículo de número 9. Olha o que diz aí o versículo de número 9, que é texto base da nossa lição. E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. Então nós vemos a palavra dispensação sendo aplicada
dentro do texto base e em texto anterior, que era o capítulo 1, versículo 10, 3 vezes aparece a palavra dispensação. Eu queria chamar a sua atenção para isso, para que, organizando o nosso pensamento em cima dessa construção, nós possamos ter uma aula bem rica e com os subsídios necessários, tá bom? Bom, se existem 3 dispensações ou 3 vezes a palavra dispensação citada pelo apóstolo Paulo, é porque existe um propósito para isso, tá? Olha, as dispensações bíblicas que nós estudamos em cursos teológicos, seminários, que são as 7 dispensações que compreendem a construção bíblica e a profecia revelatória de Deus, se dá em toda a Bíblia, desde a dispensação da inocência até a última dispensação, que é a do milênio. Deus vem fazendo uma revelação progressiva da sua vontade. Quando Paulo cita essas 3 dispensações na carta aos Efésios, nós percebemos o resumo das 7 dispensações nessas 3 dispensações, tá? Na primeira dispensação que é citada, e aí eu faço uma organização, eu preciso organizar cronologicamente as dispensações, então eu teria que trazer de trás para frente. Eu comecei falando da dispensação da plenitude dos tempos, que será a última na ordem cronológica. Depois viria a dispensação da graça e a primeira seria a dispensação do mistério, que está em Efésios capítulo 3 e versículo de número 9. O que compreende essa dispensação do mistério? Olha, você precisa ficar bem atento a essa questão. Por quê? Porque a dispensação do mistério faz parte de uma revelação de Deus que não foi concluída na sua totalidade. Então, a dispensação do mistério compreende desde antes dos registros bíblicos, de quando Deus é apenas um, não tem se revelado na pessoa do Espírito, na pessoa do Filho, quando Deus é apenas Espírito e a sua natureza unicista, né, a sua natureza, na sua natureza, na concepção essencial, ainda está oculta à compreensão. Então, essa dispensação do mistério vai começar preteritamente ao texto bíblico e perpassará pelo texto bíblico, desde a criação do homem até os processos que se dão depois da queda do homem, onde vai ter as dispensações da consciência, do governo humano, patriarcal, as dispensações da lei e por aí mais, tá? Então, essa revelação ou essa dispensação do mistério compreende as primeiras 5 dispensações da Bíblia, ou seja, as dispensações do Antigo Testamento. O Antigo Testamento permeia 5 dispensações, que vai desde a inocência, período da criação do homem, até a graça, ou até a lei, perdão. A lei é a última dispensação do Antigo Testamento. Esse mistério se dá nesse percurso, desde antes da concepção do texto literário redigido, até perpassando pelas primeiras 5 dispensações. Então, a dispensação do mistério englobaria essas 5 grandes dispensações das 7 que nós estudamos nos cursos e nos seminários teológicos, tá? Então, a primeira dispensação seria a dispensação do mistério. Depois viria a dispensação que está em Efésios, capítulo 3, versículo 2, que é exatamente a dispensação da graça. Essa dispensação que nós vivenciamos atualmente, ou também conhecida como dispensação do Espírito Santo de Deus, tá? Então, a dispensação do mistério começa com a unidade absoluta de Deus, né? Deus é Espírito em essência, a sua natureza é Espírito. Isso está fora da nossa compreensão, por isso, dispensação do mistério, né? O mistério começa a se revelar ao longo do Antigo Testamento, nas 5 dispensações que eu já falei, até chegar na dispensação da graça de Deus. Na dispensação da graça de Deus, o mistério é revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí você deve se lembrar de João, capítulo de número 1 e o verso de número 2, né? O verso de número 1 e o verso de número 2. No princípio era o verbo, e o verbo... Deixa eu ler para vocês aqui, João, capítulo de número... Texto muito conhecido da gente, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
João está bebendo no primeiro capítulo da revelação misteriosa no Gênesis, quando Deus cria todas as coisas. E a palavra que Deus usa para criar todas as coisas é um verbo chamado davar. Haja os céus, haja expansão, separação entre expansão, haja os luminares. Deus utiliza um verbo, davar, o verbo que causa, o verbo que cria. João faz uma teologia, uma ponte teológica com o capítulo 1 do livro de Gênesis, na sua construção do seu evangelho, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. João diz que esse verbo é Cristo. Então, o mistério que estava oculto, o mistério do Antigo Testamento, começa a ser revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa é a revelação máxima de Deus, obviamente. Na dispensação da plenitude dos tempos, que na ordem cronológica seria a última, que começa exatamente quando Cristo se manifesta, né? Quando Cristo se manifesta e perpassa pela vinda de Cristo, grande tribulação, milênio e por aí vai. Então, essa dispensação da plenitude dos tempos, que está também em Gálatas capítulo de número 4, Gálatas capítulo de número 4 e o versículo de número 3 e 5. Gálatas 4 e o versículo de número 3 ao versículo de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a plenitude dos tempos, que é essa terceira dispensação tratada pelo apóstolo Paulo e é texto base da nossa lição de hoje, a plenitude dos tempos, essa terceira dispensação, começa na manifestação do Filho de Deus, perpassa pelo período da graça, passa pelo período do arrebatamento da igreja, onde finaliza a graça, passa pela grande tribulação, vai até o milênio, período do reino milenar de paz na terra, onde Cristo regerá as nações, até que se cumpra o final do milênio. Aí, cabalmente, nós entendemos o sentido etimológico da palavra plenitude dos tempos. Vale ressaltar que tempo aqui é o cronos, o tempo humano, e não o tempo de Deus, que é o kairos. Deus não se insere nesse processo. Então, o texto ou a dispensação da plenitude dos tempos vai falar exatamente sobre o período cronológico dos seres humanos aqui na Terra, começando pela revelação de Cristo, o resgate da igreja, passando pela graça, arrebatamento da igreja, grande tribulação e o milênio. Então, aí se conclui a plenitude dos tempos, tá bom? Queria colocar essa fundamentação, né, esse subsídio extra para você, professor, utilizar na sua classe, tá? Bom, voltando ao segundo ponto da nossa lição, o mistério revelado no Novo Testamento. É óbvio que eu já fiz aqui uma síntese geral do apanhado, né, um apanhado geral da nossa lição. Mas vale a pena lembrar que no primeiro subponto do segundo ponto, revelado aos apóstolos e aos profetas, é óbvio que aquilo que havia sendo construído no Antigo Testamento e que não tinha uma nitidez, uma clareza, uma clarevidência do processo de revelação profético de Deus dado aos profetas do Antigo Testamento, culminam em uma revelação e uma lucidez maior na visão dos apóstolos. Haja vista que Cristo já se manifestou, Cristo já morreu, já ressuscitou e cumpriu o propósito de Deus de redenção da humanidade. Em meio à manifestação de Cristo, a trazida do reino na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, o rasgar do véu, Cristo conclui o processo litúrgico do Antigo Testamento na sua própria pessoa. E agora traz uma revelação mais ampla para nós que somos os da graça e os que estão permeando a dispensação da plenitude dos tempos. Então, Cristo ele traz esta amplitude de revelação, manifesta o reino, cumpre a lei e faz com que haja um entendimento maior. Nesse entendimento maior,
a valorização da pessoa fica em evidência. Os valores do reino devem ser tratados com uma outra concepção. Só para que você entenda, Cristo resume a lei, as duas tábuas da lei. A primeira tábua, que está na vertical, que revela as responsabilidades do homem para com Deus, e a segunda tábua, que está na horizontal, que revela as responsabilidades do homem para com o homem. Cristo resume as duas tábuas da lei em 2 mandamentos: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, há uma revelação bem mais nítida do projeto de Deus na pessoa de Cristo. E é interessante que, com base nisso, com base em Cristo, que é a pedra angular que nós estudamos na lição passada, os apóstolos fundamentam as suas doutrinas sobre esse fundamento que é Cristo. Na lição passada, nós falamos sobre a pedra angular, que era aquela pedra utilizada nas hastes, nos portais das cidades e também utilizadas como alicerce para estruturas. Eu não sei se você sabe, mas o alicerce para as estruturas lá no período antigo compreendia formações de pedras talhadas, que eram as pedras escolhidas, que o apóstolo Paulo, na lição passada, abordada pelo nosso autor e comentada por nós, fazem menção de nós. As pedras escolhidas, ou as pedras que foram talhadas, eram empilhadas em formato de arco, fundamentadas sobre uma base de areia, formava o arco, e terminava o arco com uma pedra angular, que de fato tinha 2 ângulos, que era colocada com bastante pressão para sustentáculo do arco. Depois se tirava a areia e o arco ficava firme. Esse arco servia tanto para alicerce de construções, como também para portais de entrada às cidades, tá? É interessante demais essa aplicação da pedra angular, que é Cristo Jesus. Então, Cristo é essa manifestação que traz nitidez ao processo de revelação de Deus. Então, nós vemos um Deus que tem um desejo de se revelar à humanidade, e Jesus é o nosso roteiro, o nosso caminho de revelação. No segundo subponto da lição, segundo subponto do segundo ponto, fala sobre o mistério oculto revelado. O mistério oculto revelado. Ou seja, que mistério é esse revelado? Eu friso mais uma vez que nós servimos a um Deus que tem um desejo de ser compreendido. É óbvio que nós jamais compreenderemos a Deus na sua totalidade, mas entenderemos um pouco da sua natureza, um pouco da sua essência, tá? E diz um ditado que Jesus foi mais Deus quando foi mais homem. Por quê? Porque nos ensinou como homem como é que se deve proceder para se aproximar e agradar a Deus. Então, o mistério que fora revelado. Nosso autor faz um comentário muito interessante sobre esse mistério revelado, e essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Isso aqui é importante, gente. O nome disso, na teologia, é revelação supralapsariana. Quando Deus, antes de que o mundo viesse a existir, já tinha projetado todas as coisas, inclusive o plano de redenção da humanidade. Você deve se lembrar daquele versículo lá em Mateus, não me lembro se é um capítulo 24 de Mateus, quando Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a vida eterna e a cidade santa, que está preparada desde antes da fundação do mundo. Então, o projeto de Deus está pronto desde o desenrolar das coisas, tá? Isso é interessante nós pensarmos. E é exatamente sobre isso que o segundo subponto do segundo ponto vai falar, sobre esse projeto. Deus não é pego de surpresa com a queda de Adão. Deus não é pego de surpresa com os acontecimentos catastróficos do Antigo Testamento. Na verdade, Deus já consegue, pela sua presciência, antecipar os fatos. É claro que Deus não vai arbitrar e escolher uns em detrimento de outros. Não é essa a perspectiva teológica, não é uma perspectiva calvinista, mas o fato é que Deus, na sua soberania e na sua presciência, a palavra aqui, predestinação, se encaixa. Por quê? Porque Deus previu aqueles que decidiriam e que teriam fé e seriam abençoados pelo sacrifício
de Jesus. Então, o mistério oculto que foi revelado, esse mistério já estava planejado por Deus antes do desenrolar da história, e Deus tinha um propósito em revelá-lo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante também que no capítulo de número 1, versículo 14, capítulo de número 3 e o versículo 11, essa revelação ela coaduna para um propósito. Qual é o propósito? Uma unidade, como diz o próprio tema da nossa lição, né? Uma unidade revelada. Que unidade é essa? Capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Essa unidade revelatória, revelada de Deus, culmina em um projeto de união de povos, em um novo povo chamado igreja, chamado eclésia, tirados para fora de onde? Para fora do mundo. Para quê? Para revelar ao mundo, tá, o mistério da multiforme sabedoria de Deus sobre os potestades e os principados, tá bom? Muito bem. Então, no terceiro ponto da nossa lição, vai falar sobre a magnitude do mistério, tá? A magnitude do mistério, que outrora ninguém tinha a possibilidade da formação, que ninguém tinha a capacidade de compreender esse mistério, mas pela revelação e formação de um povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe, né? Mas Cristo, e por meio de Cristo, todos são participantes da mesma promessa. Então, o mistério revelado de Deus se dá exatamente nisso. Qual é a magnitude dessa revelação, desse mistério? A magnitude é a conclusão da formação de um povo, oriundo de várias etnias, de várias raças e nações. E esse povo seria aquele na qual se daria o final destas revelações ou deste mistério. Então, o mistério revelado se dá exatamente na formação de um corpo no qual Cristo é o cabeça, de um povo específico para louvor e adoração do nome do Senhor. Essa é a magnitude do mistério ou da revelação do mistério. No terceiro subponto da nossa lição, o mistério pré-estabelecido por Deus. As riquezas, primeiro subponto, as riquezas insondáveis de Cristo. Quais são as riquezas insondáveis de Cristo? Nós estudamos, se não me engano, na segunda lição desse trimestre, sobre as bênçãos espirituais em Cristo. A bênção do perdão, a bênção da reconciliação. Esses são os valores espirituais da igreja. E mais uma vez, essas riquezas insondáveis, que está no versículo de número 8 do capítulo 3, do nosso texto base, essas riquezas insondáveis são a fundamentação da nossa fé. Eu gostaria de fazer uma colocação, mas antes nós vamos ler o versículo. A mim, no mínimo, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Por que Paulo trata dessa forma? Por que Paulo utiliza essas palavras, as riquezas incompreensíveis de Cristo? Porque o mundo não consegue entender este padrão de vida dentro do reino. A igreja é que consegue compreender. Nós estamos vivendo uma fase da história muito difícil. Estamos vivendo uma pandemia onde o mundo está desorganizado, vivendo uma histeria, uma preocupação com a sua própria existência. As pessoas estão vivendo uma incerteza, mas a igreja não. A igreja vive de uma outra forma. A igreja, na verdade, tem uma esperança contra essa desesperança. E qual é a esperança? As riquezas insondáveis de Deus, incompreensíveis de Deus. A paz em meio à guerra, a capacidade de se manter firme em meio a momentos difíceis, a esperança na promessa futura de habitar uma cidade celestial que está preparada para nós.
a esperança de ouvir a trombeta, a certeza de viver um ambiente, um momento transitório nessa terra em direção a uma promessa maior. Daí o apóstolo Paulo fala que essas promessas são incompreensíveis, mas são riquezas de Deus que a igreja sente, vivencia e tem como base para a sua sustentação de fé. No segundo subponto fala o eterno propósito de Cristo. Qual é o eterno propósito de Cristo? Redimir a igreja. Fazer com que essa igreja adentre a um propósito maior de Deus para nós. Cristo, em João capítulo 14, João 14, eu quero ler com você, do verso 1, João 14, do verso 1 em diante, Jesus vai dar um roteiro do que há de acontecer futuramente para nós. Quando ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, virei outra vez a vós, e vos levarei para mim, para que aonde eu esteja, estejais vós também. A conclusão da obra de Cristo, o eterno propósito de Cristo, se dá desde antes da fundação do mundo, na visão supralapsariana de Deus, quando Deus anteviu todas as coisas, e há de perpassar pelo nosso tempo cronológico, quando se dará a plenitude dos tempos, e se consumará naquele grande dia, quando a igreja for arrebatada, e a igreja permear ou habitar a cidade, que também está pronta eternamente para aqueles que forem fiéis. Então esse é o propósito eterno de Cristo. Tá? E já finalizando a nossa aula de hoje, no terceiro subponto da lição, o plano divinamente pré-estabelecido. Que plano é esse? O plano que surgiu desde antes da fundação do mundo, mas que na prática das coisas se desenrola em Adão. Deixa eu fazer uma colocação importante aqui para nós. Quando Deus cria o homem, lá em Gênesis 20, capítulo 1, 26 e 27, Deus vai criar o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, e vai dizer para que esse homem domine sobre todas as coisas. Do ponto de vista prático do processo de revelação de Deus, antes de que Deus revelasse o plano de salvação, Deus traz uma responsabilidade para o homem. Qual é essa responsabilidade? Domine sobre todas as coisas. Interessante que a palavra dominar, no hebraico original, traz a ideia de reinar. Deus estava dizendo para Adão, reine sobre tudo. E essa palavra jamais pode ser aplicada a um ser do mesmo gênero. Então Deus já tinha no seu plano de revelação o padrão para que o homem pudesse ser feliz nessa terra. Mas a palavra dominar, que quer dizer também reinar, se aplica à própria pessoa como às demais coisas. Então Deus estava dizendo para Adão, para que você seja feliz, a receita é essa. Domine sobre as coisas e domine sobre você mesmo. Esse era o projeto inicial de Deus na história. Mas, com a queda de Adão, Adão perde essa capacidade, perde o seu equilíbrio total e, a partir da sua queda, vai precisar de elementos de mediação, vai precisar usar a sua fé para que possa, e assim o ser humano sempre vai precisar de elementos de mediação e da fé para alcançar o favor de Deus. Daí vem o sacrifício do Cordeiro. Quando Jesus vem à Terra, Jesus vai mais uma vez fazer valer o plano de Deus. Quando ele se manifesta, lá em Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 a seguir, quando Paulo vai escrevendo aos Filipenses, declara, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória. É interessante que o termo ali aniquilou-se e desceu a esta terra, assumindo a forma de homem. Sendo achado na forma de homem, assumiu a forma de servo, e sendo achado na forma de servo, morreu a morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então Cristo vem na contramão do processo de Adão, porque Adão
tentou contra Deus. Adão, induzido por Eva, que fora induzido pela serpente, Eva, tentada pela serpente, quis ser. A serpente disse para Eva: certamente você não morrerá, mas será igual ao Altíssimo. A vontade de querer ser trouxe a desgraça sobre a humanidade. Quando Cristo se manifesta não sendo, abrindo mão da sua glória, assumindo a forma de homem, a forma de servo e morrendo a morte de cruz. Aí, nessa sequência santa dada por Deus como ensinamento fundamental para nós, igreja, é que Deus vai dar um nome a Cristo, que é sobre todo nome. Então, se nós queremos ser reconhecidos por Deus, a sequência é descendo. Lá no primeiro momento de tentação do ministério de Cristo, depois do batismo, Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Já estou finalizando a aula de hoje. E quando Jesus chega no deserto, Satanás se apresenta, exatamente como se apresentou a Eva no início do processo de criação da humanidade. E Satanás traz a mesma proposta para Cristo. Qual era a proposta? Ele pergunta: se tu és. Para Eva ele disse: você não morrerá, mas serás. Para Cristo ele tenta com a pergunta: se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães e coma. Jesus, que veio para não ser, para ensinar aos homens que não sendo serão, volta-se para o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para o diabo: meu poder não pode ser utilizado para meu próprio benefício. Interessante demais perceber isso, porque dessa forma nós compreendemos esse propósito de Deus para a humanidade, o plano divinamente pré-estabelecido. Como eu já disse, Deus não é pego de surpresa. Deus já sabia pela sua presciência que Adão haveria de tropeçar, mas também na sua presciência, Deus estabelece um plano na pessoa de Jesus, que é a revelação plena do mistério de Deus ao longo da história. E através deste plano, Deus resgata a humanidade e transforma de etnias e povos um povo que seria referência para que o nome dele fosse adorado e manifestado aqui na terra. Então, vivamos com esse exemplo, cresçamos através destas verdades. Nós somos a unidade revelada, o mistério revelado na unidade. Nós somos e vivemos esta maravilhosa manifestação das maravilhas de Deus, né? Das bênçãos espirituais de Deus. Nós somos o mistério revelado. Nós estamos vivendo na graça e nós vamos ver o cumprimento da plenitude dos tempos e estaremos para sempre com Deus na santa cidade, aonde cada um de nós lá terá uma mansão celestial. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te mantenha firme nesses projetos, nesses propósitos pré-estabelecidos por Ele e revelado para nós nesse momento chamado graça. Forte abraço a todos. Siga-nos no nosso canal no YouTube, Professor Antonilson Almeida. Siga-nos no Facebook, no Instagram, tá? E nós queremos também agradecer aos nossos parceiros que conosco fazem parte desse projeto maravilhoso, tá bom? Até o próximo vídeo, próximo comentário da lição, querendo Deus. Forte abraço a todos.